último dia, no domingo pela manhã, falar sobre as 4 colunas. Por quê? Porque essas 4 colunas é um projeto dentro da visão do MDA para fazer com que as nossas células elas passem por um processo de multiplicação no período de 4 meses. Quantos meses? Quantos meses? 4. Esse projeto aqui é um projeto que é chamado as 4 colunas do MDA, e nós precisamos assim aumentar a capacidade de crescimento. E quando eu falo isso, irmãos, não é uma questão de números, é uma questão que quando a célula ela não cresce, você pode perceber, você vai ver na sua experiência, quando a célula não cresce, ela cai naquela rotina de mesmice, a tendência dela é encolher e morrer. Porque o propósito da célula é o crescimento e é a multiplicação. E quando essa célula não cresce e não se multiplica, é lógico que ela automaticamente ela cai num ciclo vicioso, e ela, ao invés de crescer, ela começa a decrescer. Você, ao invés de ter pessoas dentro da sua célula motivadas para trabalhar, para cuidar de outras pessoas, para discipular e para ganhar almas, você vai ter pessoas desmotivadas, desanimadas com a célula, com a igreja, com o Tadel e com tudo que você está fazendo. Nós temos um defeito assim muito grave de responsabilizar as outras pessoas, às vezes pelos nossos insucessos, porque a motivação do nosso coração está intimamente ligada, irmãos, com a nossa profundidade no nosso relacionamento com Deus, está intimamente ligado com a nossa visão com relação ao trabalho, para onde que eu estou indo, o que eu estou fazendo, está intimamente ligado com isso. Então a tendência natural é a gente culpar os outros. Porque é isso, porque é a célula, porque é o líder da célula, porque é o supervisor, porque eu não estou sendo cuidado. Você percebe? Nós estamos sempre responsabilizando os outros por insucessos nossos. Então, em razão disso, irmãos, nós vamos, em nome de Jesus, nós vamos fazer as nossas células crescerem esse ano, em nome de Jesus. Posso ouvir um amém, irmãos? E é extremamente importante, né? Esse projeto aqui, eu vou falar bem rapidamente sobre ele, porque eu quero assim que o pastor Rony, nós vamos no reencontro no domingo, pela manhã e no período da tarde, nós vamos falar só sobre isso aqui. Nós, quando eu estou falando nós estamos falando todo o MDA do pastor Cirilo, eu, pastor Rubens, pastor Rafael, o Luiz, pastor Cleiton. Então, nós temos assim desejo de ver a igreja do Senhor crescer. A gente tem desejo de ver você crescer, de ver o seu trabalho, sabe? Você ver o fruto do seu penoso trabalho. Você chegar no final do ano e poder dizer assim: graças a Deus consegui multiplicar minha célula. E você vai perceber que quanto mais você trabalha, mais você multiplica a sua célula, mais vontade de trabalhar para o ano que vem você vai ter. E nós vamos, em nome de Jesus, fazer isso. O projeto Natanael é um projeto de 4 meses. Primeiro mês a gente vai trabalhar o purê de batatas. É o purê de batatas. O que é o purê de batatas? Promover a unidade, trazer as pessoas para perto, fazer com que as pessoas estejam juntas, que as pessoas se comprometam com a célula, com a igreja, fazer com que as pessoas se sintam parte daquilo, que aquilo, ela não é um simples participante da célula, ela é parte do time, ela é um jogador importante, ainda que esteja na zaga, não é a pessoa que faz o gol, mas de repente, ele é parte do time. Então, é promover a unidade da célula, tirar as cascas, sabe? Botar a batata, tirar na água quente, né? Promover esses encontros de almoço junto, tá todo mundo junto. É o primeiro mês, é o purê de batata. Segundo mês é o projeto Natanael, né? Que é o fator Natanael, né?
O que é o fator Natanael? Naquele mês, no segundo mês, nós vamos estar orando, cada membro da célula orando por 3 pessoas. Quem que era o Natanael? Natanael era um dos amigos dos discípulos de Jesus, né? Que era um cara que era um cara assim, era um cara justo, extremamente correto com as suas coisas. E quando Jesus olha para Natanael, você percebe, ele olha para Natanael e Jesus olha para Natanael e diz assim: olha, eis aí um varão, um verdadeiro varão justo em Israel, em quem não há dolo. Embora aquele homem fosse justo, ele não tinha o conhecimento de Jesus. Mas quem levou Natanael ao conhecimento de Jesus? Um outro discípulo que havia sido tocado por Jesus. Você pode perceber que na narrativa, no Evangelho de João, no primeiro Evangelho de João, no Evangelho de João, primeiro e único Evangelho de João, é que eu estou misturando Evangelho com Epístola aqui. No Evangelho de João, você vê assim, João Batista fazendo 2 discípulos, né? Você lembra quem eram os 2 discípulos? Um dos discípulos era André, né? E o outro não tem nome. Mas você percebe, naquele momento, o João Batista apresenta Jesus e fala assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Imediatamente você percebe, todos os discípulos foram conduzidos a Jesus por alguém, né? Foram apresentados a Jesus por alguém, né? E um dessas pessoas foi quem? Foi André. O André, ele foi apresentado a Jesus pelo testemunho de João Batista. E de repente, eles param de seguir João Batista e passam imediatamente a seguir João Batista. Param de seguir João Batista e passam imediatamente a seguir a Jesus. E Jesus está andando e de repente, no meio daquela, Jesus olha para trás e pergunta para André, para aquele outro discípulo que não tem nome, fala assim: o que buscais? Ele está falando: o que você está procurando? Ele diz assim: mestre, aonde assistir? Aí Jesus olha para ele e fala assim: venha e veja. E naquele momento, eles passam uma tarde toda com Jesus. E André tinha um irmão, né? Quem era o irmão de André? Quem? Simão, Pedro. E ele sai daquele momento. Eu imagino o cara que passou uma tarde toda com Jesus, impactado com a experiência de Jesus. Para onde que ele vai? Ele volta para casa. Ele encontra o irmão chamado Simão. Ele olha assim: meu irmão, tem que te contar, encontrei um cara e ele falou isso, e eu acho que ele narrou toda a experiência que havia com Jesus. Ele falou assim: onde que ele está? Vem ver. E é nesse momento que o André leva Simão Pedro até a presença de Jesus. E quando Simão vai chegando, Jesus olha para Simão e fala assim: olha, tu és Simão, mas você será chamado Cefas. E é naquela hora que Jesus, ele muda o nome de Pedro. Ele fala assim: olha, eu vou fazer de você o cara. E ali começa a história de Jesus. Você percebe? Todos eles. Passou um tempo, Jesus encontra um outro discípulo. Quem que era o discípulo? Filipe. Filipe teve a experiência com Jesus. E eu acho interessante que todos eles têm sempre uma necessidade. Você já parou para perceber? Porque as pessoas vão sempre por uma necessidade. E é uma coisa que eu falei muitas vezes aqui: enquanto você não atinge a necessidade da pessoa, você não atinge o coração dela. Por isso que depender de Deus, sempre, depender do Espírito Santo, né? Eu estava ontem à noite lendo a sessão do Cajado, a sessão A, sobre conhecendo como ouvir a voz de Deus, né? E ele fala da história de um cara que, quando ele ia evangelizar alguém, né? O Ralph Mahoney, ele ia pregar e ele tinha um esboçozinho de 4 tópicos, né? E ele usava por um ano, ele usou, aliás, por todo um verão, ele usou aquela mensagem de 4 tópicos, e no final de 4 meses, ninguém havia se convertido, ninguém havia conhecido Jesus. Até que um dia ele conheceu um homem, e ele começou a perceber que aquele homem, toda pessoa que ele pregava o evangelho,
aquela pessoa vinha ao conhecimento de Jesus. E ele foi perguntar para aquele homem, falou assim: como é que você consegue levar as pessoas ao conhecimento de Deus desse jeito? Ele falou assim: eu não sei. Como não sabe? Eu não sei, porque eu simplesmente peço para que o Espírito Santo me leve até a pessoa, que ele me mostre. Se eu vou comprar o pão na padaria, eu falo assim: Senhor, me mostra qual é a padaria que eu tenho que comprar o pão, e naquele lugar quem é a pessoa que está pronta para ouvir aquilo que eu tenho para falar para ele. E ele sai andando, ele vai numa padaria, e quando ele chega num determinado lugar, ele ouve o Espírito Santo manda ele parar, ele para o carro, e ele entra na padaria e fala: Senhor, quem é a pessoa que precisa ouvir o Evangelho? E é naquele momento que ele vai naquela pessoa, e ele dizendo assim, que era fatal, quando ele terminava de apresentar o plano da salvação, com muito amor, com muito carinho, aquela pessoa imediatamente, em lágrimas, em choro, se rendia a Jesus, e ele ganhava aquela pessoa para o Senhor. E eu percebi o seguinte, que todos os discípulos de Jesus foram por causa de uma necessidade. Quando Jesus olha para os discípulos, para André, fala: o que buscais? Aí ele fala assim: Rabi. Ele fala: mestre. Agora eu te pergunto assim, o testemunho de João era que ele era o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo, mas o testemunho de João não era que Jesus era mestre e nem Rabi. Mas aqueles homens, eu acredito que André, ele queria um homem, alguém que ensinasse ele, que ensinasse o caminho. Você entende o que eu estou dizendo? Quando chega em Simão, o que Simão precisava? De uma transformação. Porque aqui, imagina, Simão, antes de Jesus, depois de Jesus, ele cortou a orelha do Malcolm. Junto com Jesus, ele fez as afirmações mais poderosas. E mesmo assim, foi o cara que negou Jesus. Sabe, aquele cara impetuoso. Imagina antes de Jesus. Então, Pedro tinha uma necessidade de transformação. E de repente, Filipe, ele já tinha uma outra necessidade. Eu acredito que Filipe, ele quando Jesus olha para ele, o que Filipe queria? Filipe simplesmente seguiu Jesus. Eu acredito que Filipe tinha uma necessidade de ser mentoreado, sabe? Meu pai foi alcoólatra por 40 anos. Eu não tenho lembrança do meu pai sóbrio em casa. A minha lembrança da minha adolescência era sempre meu pai chegando embriagado, né? Meu pai era delegado de polícia, e eu tenho uma imagem assim tão forte da minha infância, que uma vez meu pai estava num bar, né? E junto com os amigos, eu não sei o que aconteceu lá, meu pai sacou a arma e deu um monte de tiro naquele lugar. Eu não lembro se ele matou alguém, eu não lembro disso, eu era pequeno. Eu me lembro que nós saímos rapidamente de casa, quando meu tio levou, e nós ficamos no carro, e eu via uma viatura da Polícia Militar de São Paulo. Era aquela viatura que era um Volkswagen ainda, para você ter uma ideia, que era um Volkswagen ainda. O meu pai com a carteira vermelha de delegado assim, para fora da camisa, o coldre da arma dele vazio, né? E ele assim, todo arrogante. Depois eu lembro que ele estava na porta da delegacia, e eu não lembro o que deu, mas eu tenho isso, que ele tinha bebido muito, e eu não lembro as imagens que eu tinha do meu pai. Nunca sentou comigo para conversar comigo, assim, me ensinar. Eu casei com a Neiva, e eu já era uma pessoa vivida no mundo. Eu casei sem saber que uma mulher tinha orgasmo. Sabe o que é isso? Eu casei sem saber isso. Sabe quem me ensinou isso? Pastor Jorge Linhares. Porque o pastor Jorge Linhares, eu era pastor, solteiro, e ele era meu tutor. Ele foi meu mentor por 4 anos. E ele estava me mentoreando quando eu estava perto de casar. Ele foi me ensinar. Ele falou assim: na primeira noite você tem que ser calmo, gentil. Nem tudo acontece na primeira noite. Seja amoroso, espere o tempo dela. E ele foi me orientando, coisas que eu não sabia.
Então eu acredito que o Filipe, quando ele segue Jesus, ele está buscando isso, está buscando alguém que ensinasse coisas da vida dele. Mas você percebe, quando ele encontra Jesus, encontrou tudo. E Filipe foi até Natanael, e Filipe tinha um amigo, e o nome desse amigo chamava-se Natanael. E esse Natanael era um homem extremamente justo. Pensa num homem honesto, sabe, aquele cara que tem tudo, só falta Jesus. Não sei se você conhece alguém assim. Bom pai, bom marido, um cara honesto, um cara correto, um cara que não tem coragem de dar tombo em ninguém. É esse que é o Natanael, era esse cara. Era esse cara que quando Jesus olha para ele, fala assim: eis aí um verdadeiro varão israelita em quem não há dolo. Mas aquele, apesar dele não ter dolo, era um homem que precisava de Jesus. E você percebe, irmão, porque além de ser um varão israelita em quem não havia dolo, quando Filipe vai falar para Natanael, fala assim: olha, eu conheci uma pessoa, e ele diz assim: ele é o cara o qual a lei de Moisés disse. Ele fala assim: ele é aquela pessoa que a lei de Moisés falou a respeito dele. Aí ele faz aquela pergunta para Jesus, para Filipe: de que cidade que ele é? Aí ele fala do quê? Ele é de Nazaré. E é nessa hora que Natanael fala para ele: existe alguma coisa, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Porque quando eu penso assim, por quê, irmão? Provavelmente ele devia conhecer todo mundo. Nazaré não devia de ser uma cidade muito grande, uma cidade pequena. E nessa cidade ele conhecia todo mundo, sabia quem era sério, quem não era. E provavelmente a fama da cidade não era boa. E Natanael fala assim: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E é nessa hora que Filipe olha para ele e fala assim: olha, venha e veja, vem ver. E Natanael falou assim: tá bom, então eu vou. E quando ele chega perto de Jesus, Jesus olha para ele e fala assim: eis aí um verdadeiro varão israelita em quem não há dolo. Aí ele fala assim, aí eu fico imaginando que Natanael deu um pulo para trás, falou assim: mas quem é esse? Esse cara não me conhece, de onde? Aí ele fala assim: eu te vi debaixo da figueira. E nessa hora Natanael diz assim: verdadeiramente ele é o Cristo, o Rei de Israel. E é nessa hora que Jesus olha para Natanael e fala assim: se porque eu te falei, se eu te dizendo que eu te vi debaixo da figueira, dizes isso, e você crê desse jeito, então eu quero dizer uma coisa: maiores coisas verás. E é uma coisa tão linda isso, irmão, porque o que é o projeto Natanael? O projeto Natanael é você pegar um amigo. Quer dizer, o primeiro mês nós vamos fazer o quê? Com que as células, a gente crie muita comunhão, que as pessoas entendam que elas são parte disso, que elas são parte da igreja, são parte daquela célula, e nós vamos fazer um trabalho, sabe, irmãos, as pessoas quando entendem isso, elas se sentem parte, elas decidem participar do jogo. Você percebe que enquanto as pessoas não se sentem parte, ela é uma batata solta, uma batata dura, cascuda, com casca, endurecida. Não, agora quando ela se torna parte, ela vira o purê. E nesse primeiro mês, irmão, nós vamos orar, nós vamos jejuar, aleluia, amém, queridos? Para tirar a casca, pegar a batata, botar na água quente, né? O mover de Deus, o fluir do Espírito Santo no nosso meio. Para quê? Para que as cascas elas comecem a ser soltas. Aí a gente tira aquela casca. Aí durante todo aquele mês nós vamos fazer, como diz o pastor Abe Uber, nós vamos argamassar aquela batata. A gente vai pegar aquele monte de batata e ajuntar aquela batata. E vamos amassar uma na outra. E vai amassando uma na outra, e amassando uma na outra, e amassando uma na outra. Lembra quando a Bíblia diz que que a igreja primitiva estava todo dia junto. E eles tinham tudo em comum. Você percebe o que é tudo em comum? O que era meu era deles. O que era deles era meu.
a Escritura diz assim, que ninguém considerava propriamente aquilo que era seu. Significa o que, irmãos? Você percebe? É quando a célula, ela consegue entender isso. Eu sou parte da sua vida, você é parte da minha vida. Eu cuido de você, você cuida de mim. Então a gente parou de ser um saco de batata, a gente virou um purê. Um purê bem junto, bem, aleluia. Aleluia, queridos. Sabe aquele membro da célula que chega na célula, ele chega depois que a célula começa e terminou a célula, ele sai rapidinho. Por que ele faz isso? Porque não está parte do negócio. Primeiro mês, purê de batata. Segundo mês, projeto Natanael. Aí nós vamos pegar cada membro da célula, vai orar por 3 Natanaéis. Quantos Natanaéis? 3 Natanaéis. Agora, irmão, tem uma coisa interessante. Tem pessoas, né? Eu sempre falo isso aqui. Tem o crente tipo A, tem o ímpio tipo A, tipo B e tipo C, né? E eu gosto disso. Por quê? Porque a gente normalmente quer o mais difícil. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Quem que é o tipo A? O tipo A é aquele cara que gosta do evangelho que você prega e gosta de você. Sabe aquela pessoa que quando ela é a ver, ela não é uma pessoa fechada para o evangelho. Esse Natanael tipo A é aquela pessoa que está pronta para receber a palavra de Deus. Sabe aquela pessoa que você começa a falar, ele para, te ouve com atenção, te ouve com toda atenção. Esse é o cara. E ele gosta de você, né? O tipo B é aquele cara que ele gosta de você, mas ele não gosta de ouvir o que você fala. Se entrar na religião, não, para, tchau. E o tipo C é o que não gosta nem de você e nem do evangelho. Você entendeu? Porque às vezes as pessoas querem esse tipo de Natanael. Não, eu quero o difícil. Aí você vai ficar sofrendo com esse. Na verdade, o Natanael é aquela pessoa. Deus, nesse período de 30 dias do projeto Natanael, o que nós vamos fazer? Nós vamos orar cada célula por 3 pessoas. E na última célula do mês, que vai concluir os 30 dias, nós vamos fazer o jantar do Natanael, dos Natanaéis. A célula vai promover um jantar, trazer essas pessoas para quê? Para uma noite de salvação dentro da célula. Vai ser um evento de colheita dentro da célula, onde você vai convidar aquelas pessoas. Vai ser uma mensagem evangelística, curta, breve, cheia do Espírito, toda a célula envolvida, sabe? Nós vamos preparar todo o ambiente para aquilo, para receber as pessoas. Aleluia! Terminou o projeto Natanael, no terceiro mês, nós vamos começar o GE. Nós vamos pegar aquelas pessoas que se converteram na célula e vamos começar um grupo de evangelismo. Aleluia! Que não é uma célula ainda, é um GE. E se você converteu, dos 3 que você convidou, veio os 3, mas converteu 2, você vai começar esse GE com esses 2. E você por 4 semanas vai fazer. Quando terminar esse ciclo, a gente faz um encontro com Deus. Aí vem o Barnabé. Aí vem a parte mais do que nós vamos potencializar essa pessoa. Trazer a pessoa para o encontro com Deus. Trazer a pessoa para o CBL. Repete comigo, CB, curso básico de líderes. Então a pessoa vai sair do encontro, da partir do próximo encontro, e vai entrar no CBL. E o pastor Cirilo deu uma determinação que a gente em vez de ficar inventando, né? Tentando criar, porque a gente sempre acha que a gente quer reinventar a roda, né? É a mesma roda, todo mundo faz a mesma coisa. A gente pinta a roda de amarelo aqui, o outro pinta a roda de azul lá, tudo é a mesma coisa. Então a gente pega aquilo que está pronto lá em Santarém e vamos trazer para cá. E vamos fazer o Ctrl+C, Ctrl+V, a pessoa faz o CBL, e ele sai dali já desafiado a ser um líder de célula, já sendo discipulado, sendo treinado, tudo isso. Esse é o objetivo desses 4 pilares. Preste atenção, irmãos. Você sabe qual a pior coisa? Porque as células caem na mesmice. Porque a célula, ela tem que ter o objetivo de multiplicação. Quando ela perdeu isso,
ela fica na mesmice. É por isso que a célula fica chata. É por isso que no dia da reunião da célula, às vezes é um parto, porque a pessoa não tem expectativa de que as pessoas vão nascer. Irmãos, pode ter aquele louvor poderoso, mas nós temos que gerar pessoas dentro daquele lugar. Posso ouvir um amém? Então é importante a gente entender isso. E tudo isso, nesse próximo reencontro, nós queremos realinhar as coisas e você deve participar. Marca a data aí, dia 19, 20 e 21. Marca na sua agenda. Se você tem trabalho, já tenta jogar para outro dia o seu trabalho. Tenta não jogar o trabalho, preparar a sua folga. Quem vai poder ir no reencontro? Só quem fez quem vai poder fazer o CBL? Quem fez encontro, quem fez o reencontro, vai poder entrar no CBL. Quem vai poder fazer depois o CAL, que é o curso avançado de líderes, é quem fez todas as etapas. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Sabe qual é o nosso objetivo? O objetivo disso, irmãos, é pegar as pessoas dentro da igreja e a pessoa, a partir de agora, todo mundo que quiser fazer parte de papel de liderança vai ter que passar pelo trilho, pelo ciclo, né? Então nós estamos, não vou dizer que nós estamos atrasados nisso, mas nós estamos no tempo de Deus, aleluia, e nós precisamos entender isso. A gente ainda não sabe qual é o que vai ser o dia do CBL. Fala assim, e o Tadel? O Tadel continua normalmente. O Tadel tem um objetivo. O CBL é ensinar doutrinas, ensinar coisas básicas do Evangelho, ensinar, capacitar essa pessoa para ser um futuro líder dentro da igreja. Então, todo mundo tem que passar por esse caminho, por esse trilho, em nome de Jesus. Amém, queridos? Pastor falou assim, o tempo da transição acabou, né? Então, quem tinha que assimilar, né? Todo mundo teve. Nós, desde quando nós começamos a mexer com a visão, tem quase 5 anos, né? 4 anos, né, Rubens? 4 anos. Então, já deu tempo suficiente para todo mundo se enquadrar, né? Então, nós precisamos caminhar no nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Aleluia, queridos. Então, eu entendo que nós precisamos assim, urgentemente, sabe, queridos, aprender, né? O pastor falou uma coisa aqui, e é uma coisa interessante. Eu acho que não é somente a dificuldade do pastor, de quando ele fala, ter discípulos que contrariam, que contestam, que discutem, que tem sempre uma palavra de como é que fala, de oposição, não concordo com isso. Esse tempo acabou. Posso ouvir um amém? Esse tempo acabou. Ovelha, ela não somente gera ovelha. Ovelha tem caráter de ovelha. Ovelha não rosna. Ovelha não morde. Ovelha não dá chifrada. Ovelha não trai. Ovelha é ovelha. Ovelha é um animal dócil. É um animal ensinável. Se você pegar uma ovelha, você já viu ovelha morrer? Eu já vi. Quando o cara vai sangrar a ovelha, você lembra na etapa do sacrifício, primeiro a ovelha é degolada. Ela não grita. Ela vai, ela sabe que ela está morrendo. Você vê a lágrima da ovelha, ela descendo assim, mas ela não grita. Então nós precisamos efetivamente sermos discípulos, e vocês são discípulos. Eu vou repetir, vocês são discípulos. Nós não temos cabritos aqui, nós temos um rebanho obediente, precioso, cheio do Espírito Santo, e é essas ovelhas que vão gerar ovelhas obedientes, saudáveis, frutíferas e multiplicadoras no nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Aleluia. Então eu queria, nós vamos orar. A última coisa que eu queria falar aqui é que todo MDA do pastor, quer dizer, pelo menos
aqueles que já... Nós estamos num ciclo de jejum aqui, né? Um ciclo de jejum pela igreja, né? Para que Deus quebre tudo, quebre as resistências, quebre os corações, mude a estrutura de vida das pessoas, a estrutura de pensamento de cada um de nós, da nossa própria vida. E nós estamos, cada 3 dias tem um de nós estamos jejuando. Nós estamos jejuando, jejum, só na água. Então nós estamos ficando 3 dias só sem água. E eu tenho continuado a fazer o jejum, só uma refeição por dia. E eu quero desafiar você, convidar você, conclamar você a isso. Jejum, sabe, irmãos, tem coisas na nossa... O jejum, a gente não consegue nada da parte de Deus porque a gente jejua. Jejum não é ficar sem comer, né? Jejum não é ficar sem comer. Porque às vezes as pessoas ficam sem comer, não oram, não lê a Bíblia. Isso não é jejum, isso é regime. É diferente. Jejum é você se abster do alimento, você matar a sua carne. Percebeu? Quando você come, o que acontece quando você come, irmão? Dá sono. O jejum é diferente. Quando você jejua, o espírito é ativado, você fica mais aceso, né? Aquela indolência, aquela preguiça, ela vai embora, né? E eu estou vivendo isso nesses dias, né? Nós estamos assim, isso aqui não é uma obrigatoriedade, que só sai com jejum e com oração. Não sai sem jejum e não sai sem oração. Então Jesus certa vez disse: olha, enquanto o noivo está com vocês, vocês não precisam jejuar. Mas quando o noivo for tirado, e ele falava dele, então vocês precisarão jejuar. Você pode perceber que tem coisas nas nossas células que é falta de oração e jejum. Tem coisas na vida dos nossos discípulos que é falta de jejum e oração. Tem coisas na nossa vida, na vida pessoal de alguns de cada um de nós aqui, que é só jejum, é só oração. É isso que vai mudar, sabe? Você percebe? Tem coisas no negócio, no casamento, na família, que a oração e o jejum vai mudar tudo. Então nesse mês aqui, na verdade não é esse mês, o nosso propósito é até Deus abrir o céu sobre nós. Até a hora quando Deus falar assim: parou, aconteceu, vou dar um tempo para vocês. Então nós vamos parar de fazer isso. E isso foi uma direção do pastor Cirilo para nós, e nós estamos junto com ele nesse processo aí. Então eu queria convidar você, líder, você discípulo, a você estar nisso, né? Às vezes as pessoas, se você quer ver uma coisa na sua vida que você nunca viu, às vezes as pessoas precisam radicalizar, fazer aquilo que nunca fizeram. Você percebe? Às vezes as pessoas querem um grande mover de Deus na sua vida, na sua célula, na sua casa, mas elas não estão dispostas a fazer o que nunca fizeram. Então isso é muito cômodo, né? Hoje eu estou fazendo só uma refeição por dia, e eu não tenho sentido falta disso, de comer. Meu dia está top, né? Eu termino meu dia, né? As minhas emoções, elas estão sendo equalizadas por Deus, né? Deus está colocando as coisas no plumo, assim, dentro de mim. E eu acho que Ele vai fazer isso na sua vida também, no nome de Jesus. Vale a pena você fazer isso. Isso aqui é uma convocação, sabe? Para que você participe disso. Você que é líder, sabe? Se você, pastor, eu não estou acostumado a ficar sem comer, né? Mas faz isso, faz até meio-dia, né? No primeiro dia até meio-dia, no segundo dia vai até 1h da tarde, depois vai até as 2, até as 3, até você conseguir fazer de 18 às 18, fazer 18, 20, 24 horas direto, fazendo uma refeição por dia. Isso não vai te fazer bem. Moisés não morreu jejuando 40 dias, estando no monte, buscando o Senhor. Jesus, ele era Deus, mas ele era 100% homem, ele não morreu. Isso não vai te matar, pelo contrário, vai matar o homem velho dentro de você. Isso vai matar, isso vai morrer no nome de Jesus. Posso ouvir um amém?
Aleluia, queridos. Então, nós estamos entrando num tempo novo. Eu deixei hoje mais para a gente fazer esses comunicados. 19, 20, 21, nós vamos fazer o reencontro. Todos os líderes, os pastores de geração, os líderes de geração, Rafael, pastor Rubens, pastor Luiz, né, pastor Cleiton, né, o João Bosco, todo mundo, nós vamos levar todos os líderes que já fizeram o encontro para o reencontro, né? Então, eu falei assim, pastor, mas eu queria ir no reencontro, mas não fiz o encontro. Vai ficar para a próxima, porque tem 4 anos que nós estamos passando todo mundo pelo encontro, né? Então, já passou do tempo, né? Então, às vezes as pessoas dão muitas desculpas, né? É o trabalho, é a hora, um dia é doença. Eu acho que nós fizemos, quantos encontros, Rafael? 14 encontros. Não é possível. Desde dia... Pô, cara, você é mais crente que eu, rapaz. Sabe data. Que hora que foi? Exatamente 3 anos. 3 anos nós estamos trabalhando. Então já passou do tempo. Quem passou do tempo? Só isso. Vamos orar, irmãos? Eu quero que a gente ore por essas coisas, por esse jejum. Eu queria chamar os pastores de geração. Vem cá, Rafa, vem cá, Luiz, né? Pastor Luiz, pastor Rubens, pastor Rafael. Vamos ficar em pé, irmãos. Eu queria que você, em nome de Jesus, sabe, a gente junto aqui, sabe, a gente orar, né? Pastor Cirilo não está aqui, mas ele está aqui, amém? Vou repetir, pastor Cirilo não está aqui, mas ele está aqui. Ele está aqui sim, o coração dele está aqui, né? E nós queremos assim orar pelo nosso pastor, né? Ele estava na Itália, disse que foi poderoso lá na Itália, foi muito. E quando ele vai, a gente que está indo também. Sabe por quê, irmãos? Quando ele vai, ele fala assim: eu sou pastor da Igreja Batista de Contagem, né? Enquanto eu tô aqui pregando para vocês, olha, a turma está quebrando tudo lá, Deus está fazendo uma grande obra lá, e tudo isso é verdade. Aleluia. Vamos levantar as nossas mãos. Abra seus olhos, abra o seu coração, sabe, querido, para esse tempo, para que você se submeta 100%, sabe, totalmente, plenamente, que você se submeta alegremente, que você não lute mais contra as direções, que o seu coração seja 100% de um discípulo, seja 100% tratável, 100% ensinável, 100% obediente, em nome de Jesus. Levante as suas mãos, em nome de Jesus. Vamos orando, vai orando. Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos, porque o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Te pedimos um novo tempo sobre a nossa vida, Deus, sobre a nossa casa, Deus, sobre os projetos que o Senhor está trazendo ao nosso coração, a essa igreja. Usa-nos para a glória do Teu nome, Senhor. Que o nosso foco seja alcançar vidas para a glória do Teu nome. Nós abençoamos como igreja cada célula que o Senhor plantou neste lugar, meu Deus. Cada líder, cada servo de 10, de 50, de 100. Que o Senhor nos faça produtivos, ovelhas que geram vida para a glória do Teu nome. Nós abençoamos cada um que está aqui, Pai, cada servo Teu, Senhor, cada departamento, que a Tua bênção nos alcance e nos faça produtivos para a glória do Teu nome. Nós abençoamos, Pai, que cada vida seja edificada, abençoada, a começar dentro de si mesmo, na sua casa, na sua família, para a glória do Teu nome, Senhor. Nós queremos ser ovelhas sadias, abençoadas, para que possam abençoar para a glória do Teu nome, Deus. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus.
Aleluias. Abra o nosso entendimento agora, Pai, nós te pedimos, lança luz em todo entendimento, em todo coração, para que possamos compreender as coisas que estão sendo ditas, ó Pai. Assim como Lídia ali na beira daquele rio, a tua palavra fala aqui que o Senhor, ó Deus, fez com que ela compreendesse as coisas que Paulo dizia. Que a igreja possa compreender esse tempo que nós estamos vivendo, Pai. Que abra os corações para receber, abra a mente para compreender, estenda as mãos para trabalhar, meu Pai. Adestra as nossas mãos para que possamos guerrear, meu Pai. Em nome de Jesus, que seja uma igreja avivada no trabalho, na obediência, meu Deus, no amor. Oh Deus, que possamos todos juntos entendermos que o Senhor nos chamou para uma grande obra, e não haverá ninguém que nos fará parar essa obra, Pai. Assim, Deus amado, oh Pai, como o profeta ali, esqueci qual o nome daquele que estava fazendo o muro? Quem estava construindo o muro de Jerusalém lá? O Neemias, esqueci o nome do Neemias, né? O Neemias está fazendo o muro e quiseram fazê-lo parar. Sambalá e sua turma queriam fazê-lo parar. E ele falou: não, nós estamos fazendo uma grande obra, nós não vamos descer, estamos fazendo uma grande obra. Amém, querido? Então que nós também sejamos esses Neemias, que Deus nos chamou para construir um muro em volta dessa cidade. Deus quer cercar esse local. Contagem é uma cidade separada para a glória de Deus. Deus já nos revelou que ao invés de enviarmos muita gente para as nações virão até aqui buscar entendimento, buscar pessoas para ajudá-los a caminhar lá. Aí sim nós vamos enviar pessoas. Estamos aqui em Contagem e você faz parte disso. Tome posse em nome do nosso Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém. Aleluia. Senhor, nós queremos colocar os nossos corações diante do Senhor como servos, como obreiros, como líderes. Nós queremos nos colocar no sentido, Deus, de sermos promotores da fé, de sermos promotores da esperança, de sermos promotores de amor dentro desta congregação. Abra o entendimento de cada líder de rede, cada líder de departamento, cada líder de célula, cada equipe de louvor, a promovermos a esperança, não a maledicência, não situações que levem ao desânimo, ao descaso, ao descompromisso, meu Deus. Nós acreditamos nessa obra porque essa obra é do Senhor. Nós estamos aqui para motivar, nós estamos aqui para construir, nós estamos aqui para levantar pessoas de mais longe do que nós. Nós queremos que os filhos da Igreja Batista de Contagem sejam a glória da segunda casa, não um belo templo, não um ministério único, não uma capa de CD, não um livro. Não promovemos homens, mas sim filhos espirituais. E nós queremos promover a fé, a esperança e o amor na vida de cada pessoa aqui neste lugar que é capaz. Nós queremos promover as famílias, nós queremos promover as mulheres, nós queremos promover os homens, os profissionais, aqueles que estão em desespero. Queremos promover a esperança, Senhor. Usa as nossas vidas, meu Deus. Queremos ser agente de cura, agente de transformação, em nome de Jesus. Meu irmão, olhe para mim aqui. Nós precisamos fazer uma coisa tão séria, sabe? Nós temos todos, você na sua casa, quando você vai almoçar, em casa nós temos o hábito de orar todos os dias pelo pastor Cirilo, né? Às vezes as pessoas, os filhos, os nossos filhos, eles podem ser a má liderança da igreja, ou se quando qualquer coisa é comentada dentro de casa, eles são estimulados a ter ojeriza pela liderança da igreja. E sabe, irmãos, então nós temos que aprender. Quando você vai na tua cela, você vai orar pelo seu líder de geração, você vai orar pelos pastores da igreja, cita o nome deles, de cada um. Sabe qual é o nome disso? Honra. Ore pela vida do pastor Cirilo todos os dias. Não existe 3 cultos na igreja, existe somente uma igreja aqui. Não é a igreja do pastor Rafael, nem a igreja do Rubens, nem. Nós somos uma igreja. Qualquer pessoa que congregar no culto da noite, ainda que faça parte da geração do Luiz, ele faz parte da Igreja Batista de Contagem. Nós não estamos lutando por A, por B, por C. Nós estamos trabalhando pelo reino de Deus. Aleluia, gente. Aleluia. Nós somos uma igreja. O amor,
O amor protege para as pessoas. Nós precisamos aprender a proteger uns aos outros. O amor não expõe a vergonha das pessoas. E nós vamos ser uma igreja que ama profundamente. Aleluia! Sabe, você entende o que eu estou dizendo, irmãos? Esse é o coração da visão do MDA. Sabe qual é? Amor. E nós vamos ser uma igreja que é apaixonada por Jesus. Uma igreja apaixonada por Jesus. Uma igreja apaixonada pelos pastores. Uma igreja apaixonada pelos líderes. Uma igreja apaixonada. Eu tenho convívio com o pessoal de Santarém, bem de perto. Você não vê ninguém falando mal de ninguém. Ninguém. Eles têm problemas? Têm. Mas eles não falam mal uns dos outros. Eles promovem uns aos outros. Sabe qual é o nome disso? Amor. Sabe como nós vamos construir essa igreja? Sobre um fundamento: amor. A gente pode ser um homem de fé poderoso, mas se não tiver amor, nós não vamos a lugar nenhum. Em nome de Jesus. Aleluia. Dá um abraço bem forte nesse irmão. Dá uma palavra de promoção para ele. Promove ele. Promove ela. Diga que ele seja, em nome de Jesus. Pega a sua oferta. Sua oferta, seu dízimo. Em nome de Jesus, vamos ofertar ao Senhor. Oferte na casa do Senhor. Se você trouxe seu dízimo, sua oferta, e vamos em frente, vamos trabalhar, vamos quebrar tudo em nome de Jesus. Vai na paz do Senhor, em nome de Jesus.